Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. No vídeo de hoje eu vou trazer um caso que é considerado um dos mais polêmicos e complexos da história de crimes de Goiânia. O caso envolve o nome de uma jovem publicitária de família rica e bem-sucedida que estampou manchetes de jornais do país inteiro no final da década de 2000 e é visto até hoje com grande admiração pelas circunstâncias em que ocorreu. Foi quando a publicitária saiu de casa no dia 23 de setembro de 2009 para dar uma palestra em uma universidade, mas no final das contas ela nem chegou até o local, pois no meio do caminho ela foi rendida por homens que a assaltaram e tiraram a sua vida. Poliana, na verdade, não reagiu ao assalto, mas reagiu à violência sexual que veio a sofrer logo em seguida. Enquanto ela era violentada pelos bandidos no matagal, ela gritou: "Mãe, me ajuda!" Quando ela conseguiu dar um tapa na cara de um deles, o bandido se enfureceu e descarregou o revólver em Poliana. Ele confessou mais tarde que a matou porque ela não quis. Essas foram as suas palavras. Mas será que ela foi uma simples vítima aleatória desses homens e teve a infelicidade de ser assaltada? Ou esse crime foi premeditado? Talvez tenha sido os dois. Então hoje eu vou falar com mais detalhes sobre essa história. Então é isso, eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Poliana Arruda Borges era uma jovem de 26 anos, publicitária bem-sucedida, filha de classe média alta, estava recém-casada havia apenas 5 meses e era sócia proprietária de uma agência de publicidade. Ela era natural de Anápolis, mas morava na capital de Goiás. Poliana era filha do empresário Sérgio Borges, proprietário de uma academia de natação na cidade de Anápolis. Ela estava casada desde abril de 2009 com também publicitário Tiago Leopoldino de Paula, sócio da agência Inédita Propaganda. Quando ela desapareceu em Goiânia no dia 23 de setembro de 2009, a cidade inteira ficou sabendo. O sumiço dela se tornou a sensação na mídia e, consequentemente, abalou a cidade. Naquele dia, Poliana seria uma das palestrantes da Semana de Comunicação, evento da PUC de Goiás, mas ela nunca chegou ao auditório da universidade. O carro dela foi encontrado horas depois, parcialmente queimado, até que depois de 2 dias, o corpo dela foi encontrado nu em um matagal, alvejado por 8 tiros. Quem quer que a matou com raiva. Devido à repercussão do caso, o esperado era que ele fosse resolvido rapidamente, mas não foi bem assim. Tudo começou a ficar estranho quando delegados foram substituídos em série e o caso foi passando de delegacia para delegacia. Na verdade, passou por várias delegacias. Foi só depois de 2 anos que a polícia apresentou 4 homens e mais 3 que também participaram do crime e logo eles foram assassinados misteriosamente. A demora na investigação, as queimas de arquivos e prisão de peixes pequenos deixaram um gosto amargo no ar. Não que agentes públicos pudessem estar envolvidos, mas indiretamente estavam. Um dos mortos era informante da polícia e tinha livre acesso às delegacias.
Já outro era comerciante da Roubalto. Roubalto, na verdade, seria o nome pejorativo de uma região em Goiânia, onde existe e ainda sobrevive um comércio considerado riquíssimo de peças de automóveis usados para receptação, troca e venda de peças roubadas. Ali é um lugar onde é possível montar um carro novo só com peças usadas. A maioria dos comerciantes que trabalham ali é honesta, mas é claro que sempre tem bandidos e receptadores que se misturam aos lojistas. Historicamente, ali é um lugar onde carros roubados podem ser desmanchados para a venda de peças ou clonagem, daí o nome Roubalto, roubo que vem da palavra roubo e auto de automóveis. Ironicamente, a região nunca foi fechada pelas autoridades, inclusive o Roubalto existe há décadas e o poder público e seus agentes nunca tiveram interesse em desarticulá-la. Daí, um dos envolvidos no caso da Poliana era comerciante da Roubalto e foi justamente a sua encomenda de um carro roubado que desencadeou esse crime. O roubo havia sido encomendado por Diango Gomes Ferreira em atendimento a um pedido de Leandro Garcês Carvalho, proprietário na época da Batidos.com. Outros integrantes da quadrilha, chamados Assad Aidade Castro, Deberson Ferreira Leandro, Lavonier da Silva Neiva e Marcelo Barros Carvalho, tinham a missão de roubar um Chevrolet modelo Prisma Maxi preto. Após a subtração, o chassi e demais sinais identificadores do veículo seriam adulterados para a clonagem. O primeiro modelo que foi avistado pelos bandidos foi justamente o conduzido por Poliana. Contudo, ao invés deles anunciarem o assalto e terem levado o carro, o grupo, que passou a noite anterior cheirando cocaína, conforme confissão posterior de um deles, mandou Poliana ir para o banco de trás do carro e eles levaram o carro junto com a proprietária para as margens do córrego Caveirinha, no residencial Humaiatá, que fica na região norte da capital. Devido ao rumo caótico que o assalto tomou, os 4 homens decidiram se desfazer das provas do crime e atearam fogo no carro de Poliana na rua Chavante, no residencial Caraíbas. O veículo foi encontrado parcialmente queimado por volta das 10 horas da manhã, no mesmo dia do crime. Dentro dele, a polícia achou o celular, a bolsa e o notebook de Poliana. Inicialmente, chegou-se a cogitar a possibilidade de um sequestro. Entretanto, 2 dias depois, no dia 25 de setembro de 2009, o corpo da publicitária foi encontrado em um matagal nas margens do córrego Caveirinha. Ela estava sem roupa, com marca de 8 tiros. Então eu vou explicar aqui como se deu a situação desde o início. Tudo começou quando Poliana havia saído de sua casa, localizada na rua T, no setor Bueno, em Goiânia, naquele dia, quando era por volta de 7h30 da manhã, para dar uma palestra em um evento na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no bairro Jardim Goiás. O carro dela, que era um Chevrolet modelo Prisma cor preta, foi encontrado parcialmente queimado poucas horas depois que ela saiu de casa, por policiais militares no residencial Caraíbas, na região norte de Goiânia. Os pertences de Poliana, como bolsa, celular, notebook, assim como outros pertences de valor, ainda estavam no interior do veículo. O corpo de Poliana foi encontrado por um homem que procurava a lenha em um local de mata, nas margens do córrego Caveirinha, no bairro residencial Maiatá, que fica também na região norte de Goiânia. O corpo, que estava nu, com marca de 8 tiros, foi localizado abaixo de um barranco no matagal a poucos metros de uma trilha. O único pertence que havia no corpo dela era um colar.
O carro foi localizado ainda em chamas por moradores do residencial Caraíbas. Testemunhas relataram ter visto um outro carro saindo em alta velocidade do local do crime no momento em que o fogo começou, mas não anotaram a placa. A princípio, o caso foi tratado como latrocínio frustrado e vingança. Policiais acreditaram que Poliana teria reagido à abordagem e foi morta ainda vestida, provavelmente no local onde o corpo foi encontrado devido a marcas de sangue que haviam no local e ao barulho de tiros ouvidos por moradores da região. Para a polícia, o fato de objetos de valor terem sido deixados no veículo e a roupa de Poliana ter sido arrancada pode ter sido uma maneira dos criminosos confundirem a polícia. Depois do desaparecimento de Poliana, a polícia vinha trabalhando a hipótese de sequestro, motivo pelo qual manteve sigilo absoluto. Segundo policiais mais experientes, as maiores possibilidades eram de crime passional, vingança ou sequestro mal conduzido, mas nenhuma hipótese poderia ser descartada. Foi só no dia 15 de dezembro de 2010 que 3 suspeitos de integrar a quadrilha de roubo de carros responsável pelo assassinato de Poliana foram presos temporariamente na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, no complexo de delegacias especializadas na cidade de Jardim. Um deles confessou em depoimento prestado 2 dias antes sua participação no latrocínio e ainda a motivação e como o crime foi concretizado. O criminoso chamado Marcelo Barros Carvalho disse que ele e 2 comparsas teriam roubado o carro de Poliana como encomenda de um grande receptador de Goiânia que foi identificado na época apenas como Diango. Diango era dono de uma recuperadora de veículos no bairro Vila Mauá. Ele foi o responsável por encomendar para a quadrilha o roubo de 3 carros Prisma no dia em que Poliana foi morta. Marcelo e outro comparsa chamado Assad Aidar de Castro teriam regido Poliana na porta da Pontifícia Universidade Católica de Goiás na manhã do dia 23 de setembro de 2009, junto com outro comparsa chamado Lavonier da Silva Neiva. De acordo com a denúncia, no dia do crime, quando era por volta das 6h30 da manhã, Assad, Marcelo, Lavonier e mais um comparsa chamado Deberson se encontraram no posto de gasolina, de onde foram no carro Gol Cinza até o Campus V da PUC de Goiânia. Quando era por volta das 7h55 da manhã, eles avistaram o Prisma Maxi de Poliana, que nesse momento estacionava o veículo em frente à universidade. Ao descer do carro, Poliana foi imediatamente abordada por Assad. Ele, que estava munido de uma arma, anunciou o assalto e obrigou a publicitária a entrar na parte traseira de seu automóvel. Lavonier assumiu a direção do Prisma de Poliana, com Deberson ao seu lado, enquanto Assad manteve Poliana dominada no banco de trás. Na sequência, eles já teriam começado as agressões e assédios de natureza sexual contra a vítima. Em seguida, Marcelo assumiu a direção do Gol que havia sido utilizado pela quadrilha e os seguiu. Poliana foi levada para as margens de um curso de água em uma região de chácaras próxima ao bairro Caveirinha, onde foi agredida e estuprada. De acordo com uma carta de confissão de Marcelo, a violência sexual teria sido praticada por Assad, Lavonier e Deberson. Como a vítima teria atingido Lavonier com uma pancada, Assad reagiu, começou a atirar e atingiu Poliana com 8 tiros. Nesse instante, os 4 deixaram o local do crime, levando os veículos. Marcelo detalhou na carta que Diango, ao saber por telefone da morte da vítima, se recusou a receber o carro. Diante disso, Lavonier, Assad e Deberson levaram o Prisma até a rua Estrada Chavante, próxima à subestação da Celg, no condomínio Xangre. Lá, eles atearam fogo no veículo. De acordo com a denúncia, para atender à encomenda feita, o grupo roubou um outro Prisma preto no mesmo dia, de propriedade da empresa Pirassununga.
Ainda de acordo com Marcelo, como o carro teria ficado sujo de sangue, no caso o carro de Poliana, a encomenda foi desfeita com a orientação que incendiasse o veículo. Agora eu vou falar um detalhe estranho nessa investigação. Quando o caso de Poliana ainda era investigado pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais, um dos criminosos envolvidos, o Lavonieri, foi morto 2 dias depois de prestar depoimento sobre o assassinato de Poliana. Na noite do dia 2 de dezembro de 2009, mesmo ano que ocorreu o assassinato de Poliana, Lavonieri foi morto após uma suspeita troca de tiros com policiais militares. Ele dirigia um veículo Prisma roubado. Na época, a suspeita da polícia era de que ele estava no carro com Deberson, que teria entregado o veículo aos policiais militares. Já Deberson foi assassinado no dia 17 de fevereiro do ano seguinte, em 2010. Na ocasião, a polícia informou a suspeita de que Deberson havia caído em uma emboscada pelas circunstâncias em que ele foi morto. Ele foi alvejado pelas costas quando atendia a uma ligação de um telefone público na esquina da rua Barão de Mauá, com a Couto Magalhães, na cidade de Jardim, em Goiânia. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Deberson era informante das polícias civil e militar, tendo livre acesso aos batalhões da PM e em delegacias especializadas. Ele era integrante da quadrilha de roubo de carros, além de ser informante tanto da Polícia Militar quanto de agentes da DEIC e a de furtos e roubos. Foi ele que teria levado Lavonieri para ser ouvido na DEIC e também quem estava com ele na emboscada que culminou na sua morte. Segundo relatórios da Delegacia de Investigação de Homicídios, Lavonieri teria morrido em uma troca de tiros com policiais militares no Jardim Atlântico, momentos depois de roubar um Prisma na companhia de Deberson, que era informante da polícia. Já Deberson foi morto 2 dias depois. A versão da polícia goianiense ressalta que integra ainda a lista de mortos um comparsa de Lavonieri chamado Luciano Assis. O carro Gol Clio cor prata, que foi usado na abordagem a Poliana, teria sido repassado a ele para que fosse escondido. Luciano teria só que guardar o carro, mas foi com esse veículo ao enterro de seu avô. Temendo que dessa forma ele colocasse a quadrilha em risco, seus comparsas o teriam assassinado no dia 23 de novembro de 2009 no setor Vera Cruz 1. Foi revelado ainda que pouco antes de ser morto, Luciano teria sido ameaçado por integrantes do bando por haver se exposto em público. Ele acabou entregando o carro para outro participante do grupo chamado Edson Pereira de Paula, conhecido como Porquinho. Edson foi preso no dia 23 de dezembro com um carro que também era roubado. Autuado por receptação, ele foi liberado dias depois e fugiu temendo ter o mesmo fim que os demais. Os policiais não souberam do paradeiro de Porquinho. Em fevereiro de 2010, quando Luciano, Deberson e Lavonieri foram mortos, o jornal O Popular publicou reportagens sobre o envolvimento deles no roubo de carros e na morte de Poliana. Na época, delegados disseram não ter provas do envolvimento dele no crime da mesma. No final de 2010, no início do mês de dezembro, Assad Haddad Castro foi preso por roubo de carros no 22º Distrito Policial. Com a prisão dele, Marcelo Barros, que até então estava foragido, por temer ser morto pela quadrilha ou pela polícia, acabou preso e confessou ter participado no latrocínio de Poliana. Ele foi ouvido 2 vezes na delegacia. Em um dos depoimentos prestados na frente do promotor, Marcelo mostrou a peritos e policiais civis o trajeto usado pelo grupo desde a abordagem ao carro da publicitária até o local onde mais tarde eles teriam abandonado o carro. Marcelo até descreveu como era o vestido da vítima que ela usava na ocasião e que depois do estupro contra ela, eles resolveram matá-la. Então, Poliana foi morta com 8 tiros.
Segundo Marcelo, depois de terem matado Poliana, eles ligaram para Django e contaram sobre o assassinato. Django mandou eles abandonarem o carro porque ele estava sujo de sangue. Então eles abandonaram o carro, mas não sem antes de tacarem fogo nele e fugirem depois no Clio Prata, usado pelo restante do grupo. Marcelo contou que na abordagem a Poliana na porta da universidade, eles fecharam o carro dela, como a polícia costuma fazer, parando na frente do Prisma, no caso, o carro dela. A Sage teria descido do Clio, o carro usado pela quadrilha, e entrado no Prisma, rendendo a Poliana. Lavonier e Marcelo seguiram o Prisma até o residencial Maiatá. Segundo Marcelo, no mesmo dia do crime, ele e os colegas ainda roubaram outro Prisma preto no setor Nova Suíça para completar a encomenda do grupo. No dia 11 de outubro de 2012, os bandidos que continuaram vivos foram julgados e condenados, recebendo penas que ultrapassaram 115 anos de prisão. A condenação na época partiu do juiz Wilton Miller Salomão, da 8ª Vara Criminal de Goiânia. A Sage Aidar, o homem que disparou os tiros que mataram Poliana e Marcelo Barros, foram condenados por latrocínio, roubo seguido de morte, ocultação de cadáver, estupro e formação de quadrilha. A Sage pegou 45 anos de prisão e Marcelo 25 anos e 8 meses. O homem que comandou o roubo de carros de Poliana, Django Gomes, foi condenado por roubo qualificado e formação de quadrilha. Ele pegou 23 anos e 2 meses de prisão. Por último, Leandro Garcês, que fez o pedido do carro, foi condenado pelos mesmos crimes e pegou pena de 21 anos e 4 meses de prisão. Na época, o juiz Wilton Miller determinou o cumprimento de pena em regime fechado. No entanto, hoje, mais de 8 anos após a condenação deles, apenas um, no caso a Sage Aidar, está em regime fechado. O jornal Opção apurou que Marcelo e Django cumprem pena em regime semiaberto, enquanto Leandro está no regime aberto. Django teve alteração de regime no dia 14 de março de 2019 e foi submetido à monitoração eletrônica. Já Marcelo está no semiaberto desde o dia 12 de junho de 2020. Leandro foi o único a ter a progressão de regime. Ele está no aberto desde o dia 30 de novembro deste ano. Moral da história: 8 anos após o julgamento desses criminosos, 3 deles já estavam nas ruas, beneficiados pelas leis brasileiras. E o que mais chama a atenção, no caso de Poliana, é que ela não morreu por ter sido assaltada. Ela morreu, na verdade, porque reagiu à violência sexual, entendeu? Ela não reagiu ao assalto, ela reagiu, no momento do estupro. Esse foi o depoimento da mãe dela, entendeu? Tem um relato que diz, em uma reportagem que eu vi nas pesquisas, que o crime que aconteceu com ela não foi só pela maldade dos assassinos, mas foi também por machismo, sabe? Da imposição da vontade do homem sobre a mulher, entendeu? Porque a filha dessa mãe, na verdade, não disse não ao assalto. Ela disse não à violência sexual, entendeu? Daí que ela foi morta, por 8 tiros. Então, se vocês forem prestar atenção, conforme eu narrei aqui, esse é um detalhe, que chama atenção, porque ela morreu mesmo no momento que foi estuprada, entendeu? Até porque, inclusive, segundo a mãe dela, na ocasião da prisão dos assassinos de sua filha, ela até chegou a ouvir de uma testemunha o relato de uma conversa, que o Assad teria dito dentro da cela com outro detento. Aí o cara perguntou para ele: se você queria o carro, por que então você matou a moça? Aí ele respondeu: eu matei porque ela não me quis. Entendeu? Essas foram as palavras dele. E para terminar o vídeo, outro detalhe também que é importante de frisar. É bem provável que se a vítima não fosse Poliana, que era uma mulher jovem, branca, bonita, bem-sucedida e de família rica,
O crime talvez nunca teria sido resolvido. Na verdade, foi resolvido em parte. E dois fatores foram essenciais para que o homicídio fosse aos trancos e barrancos investigado. Fator número 1. O caso teve ampla cobertura da mídia, inclusive nacional, chegando a ser comentado por Glória Pérez, autora de novelas da Globo, que inclusive é mãe da Daniela Pérez. Quem nunca ouviu falar do caso da Daniela, que foi assassinada em novembro de 92? Então, outro fator também do caso da Poliana. A família dela, que é de classe média alta, conforme eu narrei aqui, fez enorme pressão nas autoridades e não descansou enquanto os autores do crime não fossem identificados. Pessoas próximas ao caso não têm dúvidas de que o crime só foi solucionado por pressão de fatores externos. Em entrevista recente ao Record Goiás, Manuel Vanderick, que era amigo da vítima e atualmente é delegado da Polícia Civil de Goiás, comentou o seguinte: hoje, ciente de como funciona o mundo jurídico e policial, até porque eu faço parte, sem dúvida, sem a movimentação da família, eu acredito que esses autores nunca teriam sido presos.